Aí você tava lá doente, você tava lá mal, e aí você, tipo, começou a fazer essas formações, né, de inteligência emocional, coaching, PNL, ou o que seja, e aí você, tipo, tomou a decisão de sair assim, ou foi gradativo? Ou seja, porque você ainda estava, a sua saúde ainda estava bastante debilitada ali, Sim, né? ainda ficou debilitada E aí por como é um que foi tempo. essa transição, assim? Então, primeiro que para eu conversar com o meu pai, gente, foi horrível. Não, imagina, isso aí deve ser o mais difícil, porque os filhos nunca querem decepcionar os pais, né? Não, e assim, eu sou muito apegada com meu pai. E aí tem toda uma parte emocional, tem o meu amor, e até eu entender que aquilo ali eu não estava abandonando ele, nem sendo ingrata, eu só estava indo viver a minha vida, que era normal, Claro. né? Nossa, foi um processo. E aí, no dia que eu fui falar com ele, eu passei um dia todo de jejum, orando, para eu conseguir falar. Mas, assim, eu creio que o Espírito Santo realmente direcionou, porque eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi que eu queria a bênção dele. E ele me abençoou, né? E aí, hoje, ele consegue ver que Que, realmente, que assim, coisa boa, que eu benção. me encontrei. Ele disse, minha filha, vai, então, né? Tenta te encontrar. Ele tinha uma dúvida, ele achava, talvez, que isso fosse um oba-oba, ou que alguém estivesse me influenciando, né? E na verdade não, era tipo o meu autoconhecimento, era a minha descoberta, era o que eu gostava. E era eu me posicionando também, sendo que eu tinha passado 20 e poucos anos da minha vida só engolindo sapo, só ouvindo. Assim, se meu pai falar algo pra mim, e se eu achar que ele tá errado, eu fico calada, eu honro, eu respeito, eu amo, sabe? Me posiciono como filha. Então também era eu me posicionando de uma forma diferente, que ele não estava acostumado. E aí, quando ele percebeu, ele viu que não, que na verdade aquilo tudo tava fazendo bem pra mim. Olha, Então, isso é assim, importante. Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque isso que você está falando pode, talvez, reverberar na vida de muita gente que está nos ouvindo ou nos vendo nesse momento. Porque quantas pessoas passam a vida vivendo uma coisa que elas não são elas e não se encaixam ali. Por exatamente isso, é sempre ser muito submissa, ser muito só ouvir, só aceitar tudo que vem de fora, sobretudo quando é de uma outra pessoa que faz o papel de autoridade na vida dessa pessoa, como no caso do seu pai, ou pode ser um marido, pode ser mãe, pode ser, enfim, né, qualquer pessoa que pode ser um chefe, né, no próprio sim. trabalho e tal. Então, eu tenho certeza que isso acho que vai essa sua história vai inspirar talvez muita gente aí que esteja a passar por momentos assim também. Sim, e aí a gente acaba às vezes confundindo, né? O amar, o honrar com isso. Porque na verdade eu posso amar e honrar o meu pai, e na verdade eu vou honrar muito o meu pai tendo muito sucesso na minha carreira, porque quando ele me vê bem, para ele isso vai agradar o coração dele. E aí Claro. eu comecei a ressignificar isso e dizer para mim mesmo, se eu estiver bem, meu pai vai estar bem, ele vai estar feliz com o meu sucesso. E existe um livro de uma enfermeira que ela começou a ter cuidados paliativos e ela entrevistava aquelas pessoas que já estavam ali prestes a falecer. E o que mais essas pessoas tinham medo, tinham, na verdade, arrependimento, é que elas passaram a vida toda fazendo o que os outros queriam que elas fizessem. E elas não fizeram, que realmente era o desejo do coração delas. E o meu maior medo era esse, era chegar assim na minha velhice e olhar para a minha vida e falar, cara, eu tinha certeza que eu tinha um potencial, eu tinha certeza que o que ardia no meu coração, e eu não tive coragem de fazer Gente. aquilo. Então, assim, isso me incomodava muito. Eu falava, cara, eu não posso, tipo, ficar velha e falar, cara, eu não fiz isso por covardia, porque eu não tive coragem, porque eu não me posicionei. Eu sei o que está ardendo dentro de mim, né? Então, eu sei quem eu sou, então eu sei o que eu quero, eu preciso me posicionar. E foi justamente isso que eu fui fazendo. Mas isso também é uma questão muito emocional. A gente vai entender que isso vem das nossas infâncias, né? Porque a gente vem de criação e a gente sempre quer ser amada, sempre quer ser aceita. A gente nunca quer ser rejeitada. Então, Claro. a gente está sempre ali procurando ser aceita, amada, pertencente. E aí, com certeza, numa figura dessa de pai, o que eu fiz a vida toda foi isso. Querer ser amada, aceita, pertencente, não ser rejeitada pelo meu pai, sempre agradando ele. E aí, lógico que isso também foi para algumas outras pessoas, né? Eu não sabia dizer não para as pessoas, coisas nesse sentido. E aí a gente começa a fortalecer a nossa inteligência emocional e a entender que a gente não precisa fazer isso dessa forma. A gente pode sim se posicionar e ainda assim ser amada, ser aceita, né? Ser respeitada. E a gente começa a ter que cuidar um pouco mais da nossa criança para ressignificar tudo isso e hoje ter resultados diferentes, porque na verdade a gente anda em círculos, a gente tem os mesmos resultados e isso tudo já vem de lá e a gente não entende. E aí precisa parar, olhar um pouco para tudo que aconteceu na nossa história, para todos os nossos comportamentos, entender por que isso acontece e começar a mudar. Uhum. E foi É. isso que eu fiz.